Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, hoje 30 de agosto de 2019, e agora, nesta segunda parte, daremos início ao final do livro Nosso Lar. Daremos início ao final do livro Nosso Lar. Tem muitos livros que a gente até diminui a velocidade, né, para demorar mais para terminar, né? E o Nosso Lar é um deles. Então, eu vou pedir para o nosso querido Leandro ler, fazer a leitura oficial, né, do capítulo, né, Leandro? E aí a gente vai fazendo os comentários pertinentes. Evidentemente não precisa dizer, Guilherme quando achar que tem que interromper, João quando achar, o próprio Leandro, e este que vos fala. É o capítulo 50, intitulado Cidadão de Nosso Lar. Só para nós nos lembrarmos do contexto, no capítulo 49, o André Luiz vai visitar a própria família, depois de trabalhar seguidamente lá na colônia Nosso Lar, nas câmaras de retificação, acompanhando inúmeros casos de difícil complexidade, e ele acumulou várias horas de trabalho, e o irmão Clarencio lhe concedeu essa oportunidade de visitar os seus familiares. Na visita, evidentemente que ele foi surpreendido que a sua esposa Zélia era agora casada com o Ernesto e convivia com as suas filhas, sendo que uma delas estava grávida e uma delas era saudosa do próprio André Luiz, tanto que havia sonhado com ele, já antevendo a visita do pai, havia sonhado com ele na véspera. E evidentemente que o André Luiz, ainda com aqueles sentimentos humanos, né, aqueles sentimentos, vamos dizer assim, mais voltados para a matéria, voltaram a predominar em seu íntimo, e ele ficou decepcionado com aquela situação toda, considerando que a princípio que a esposa lhe pertencia, né, e que era inadmissível que ela, num curto período, fizesse com que o leito conjugal fosse ocupado por outra pessoa. Evidentemente que no final do dia, conforme prometera, o Clarencio, já sabendo da reação, já sabendo do que poderia estar passando no seu coração, na sua mente, apenas lhe disse para ele se lembrar do ensinamento maior do Mestre: amar o próximo como a si mesmo. Então, é nesse contexto que vamos encontrar o capítulo 50, Cidadão de Nosso Lar. Pois não, Leandro? Na segunda noite, sentia-me cansadíssimo. Começava a compreender o valor do alimento espiritual, através do amor e do entendimento recíprocos. Em Nosso Lar, atravessava dias vários de serviço ativo, sem alimentação comum, no treinamento de elevação a que muitos de nós se consagravam. Bastava-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de elementos puros através do ar e da água, mas ali não encontrava senão escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos. Ali que ele se refere é ali no antigo lar doméstico que ele estava a visitar. E
ele está dando aqui uma informação muito preciosa, porque realmente quando estamos envolvidos em sentimentos de afinidade, afinidade que eu me refiro, afinidade de amor, afinidade de fraternidade, afinidade de solidariedade, que é o que ele encontrava de maneira permanente com os trabalhadores lá na colônia Nosso Lar, com o Tobias, com a nossa querida Narcisa, com todos os demais amigos, né? O Lísias, a família do Lísias. Então, como ele estava sempre naquele ambiente de elevação espiritual, ele não se sentia cansado. Você quer ver só uma coisa assim que eu vou perguntar para o Guilherme? Você continua indo lá no Batuíra, Guilherme? Continua. E naquele trabalho lá, é o terceiro domingo do mês, né? No terceiro domingo do mês, você chega cedo e tem que acordar às 5 da manhã para estar lá às 6, né? Uma coisa assim, né? Até um pouco antes, né? Até um pouco antes. Pessoal, os trabalhadores chegam por volta das 5 horas lá, né? Para ajudar a botar as cadeiras, as macas e tal. Então, aí, como é que você se sente naquele ambiente lá de trabalho, todo mundo voltado para o bem, com aquele sentimento de solidariedade, de ajudar, de caridade? Conta para nós. Muito bem, me sinto muito bem. Quando você vai embora, você está exausto, além do cansaço físico, como é que você se sente no seu mundo íntimo? Muito bem. Inclusive, no dia anterior, geralmente eu mal consigo dormir. Ansioso pelo dia seguinte, como se fosse uma viagem que a gente vai fazer que é muito boa, que a gente dorme atento, né? É assim que eu me sinto até antes. Cria aquela ansiedade positiva. Então é mais ou menos nesse ambiente, né, que ele está comparando aquilo que ele sentia lá no Nosso Lar, que ele estava em constante sensação de solidariedade, naquele ambiente de fraternidade, diferente do que ele estava enfrentando ali, porque ali era o momento dele, né? Ou seja, o momento de se expressar, de se manifestar aqueles sentimentos, vamos dizer assim, menos felizes que ele teve no novo contato, né, com a antiga família. E outro ponto que chama a atenção aqui também, que ele fala, né, que bastava a absorção de elementos puros através do ar e da água. Então, Mas onde ali ele não encontrava isso. Não, de forma alguma. As meditações preciosas que a palavra de Clarencio me sugerira davam-me certa calma ao coração. Que é aquilo que ele falou na véspera. O Clarencio havia falado na véspera que, olha, eu não vou lhe dizer nada, só vou lhe dizer aquele ensinamento do mestre, amar ao próximo como a si mesmo. Isso mesmo. Compreendia, finalmente, as necessidades humanas. Não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Não era dono de meus filhos, e sim companheiros de luta e realização. Recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda criatura, no testemunho, deve proceder como a abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres, no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos, para adquirir o mel da sabedoria. Olha só que dica preciosa, né? Que lindíssima. Ela está dando. Ou seja, se nós nos cercarmos, estivermos acompanhados de pessoas voltadas para a prática do bem, pessoas sérias, pessoas voltadas para a evolução real, então nós vamos fazer um círculo de amizade elevado, um círculo de convivência e de pessoas que têm, vamos dizer assim, a emoção mais equilibrada e, evidentemente, aquele círculo que envolve o trabalho, a solidariedade, a tolerância. E se nós estivermos
neste círculo de convivência, evidentemente que nós também vamos atrair outras pessoas a ampliar esse círculo. Então, talvez por isso que não à toa Jesus começou sendo acompanhado por 12 discípulos. E ele encerrou tanta gente. E ele encerrou a sua jornada fazendo o famoso discurso para os 500 da Galileia, já ressurrecto, já após a desencarnação. Apliquei ao meu caso o proveitoso conselho e comecei recordando minha mãe. Não se sacrificara ela por meu pai, a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração? Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes. A ministra veneranda trabalhava séculos sucessivos pelo grupo espiritual que lhe estava mais particularmente ligado ao coração. Narcisa sacrificava-se nas câmaras para obter endosso espiritual de regresso ao mundo em tarefa de auxílio. A senhora Hilda vencera o dragão do ciúme inferior. E a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia? O caso da senhora Hilda é aquele, todos nos recordamos, é aquele que ela havia sido casada com o Tobias. Lembra-se disso? O Tobias conta essa história. Ele se casou com a Hilda, aí a Hilda desencarnou, e a Hilda e o Tobias logo em seguida casou-se com a outra moça que eu esqueci o nome. E lá no mundo espiritual, as duas moravam junto com, lá no mundo espiritual, lá na colônia Nosso Lar, moravam junto com o Tobias. Viviam os três juntos. Exatamente, e respeitavam-se, e ela reconheceu que a segunda esposa foi muito útil para dar sequência à educação dos filhos, à sustentação do lar, aquela coisa toda. E a ministra veneranda, né, que é aquela que teve mais de 60 mil horas, né, seguidas de trabalho, né, que nós tínhamos feito as contas, não foi? Ininterruptas. E também a própria mãe do André Luiz, que não é identificada, em nenhum momento fala-se o nome da mãe do André Luiz, que a mãe se sacrificou pelo pai do André Luiz, adotando os dois espíritos femininos obsessores como filhas, né? Na próxima encarnação. Clarencio me acolhera com devotamento de pai. A mãe de Lísias me recebera como filho, Tobias como irmão. Cada companheiro de minhas novas lutas me oferecia algo de útil à construção mental diferente, que se erguia célere no meu espírito. Eu queria fazer um comentário agora, claro, assim, pra gente dar uma viajada aqui, assim. Como é mais... Olha que coisa, que imagem interessante, né? Da gente montar uma sociedade, né? Um mundo mais elevado, né? Com sentimentos assim, né? Igual ele estava acabando de citar, um companheiro de trabalho como irmão, ou outra pessoa mais velha, assim, acolher como pai, como mãe. E aí a gente praticar essa fraternidade, né? A amizade, né? Assim, sem exigir nada, né? Quer dizer, o ambiente amoroso, né? Que o André Luiz tinha a oportunidade teve, né? Está tendo, não sei, a oportunidade de conviver com as pessoas lá, né? Com os espíritos. E olha o quanto isso é importante, o quanto isso é elevado, o quanto está fazendo falta para ele, né? Como, né? Vai ser bom, né, Marcelo, a hora que a gente conseguir, né, Guilhermão? A gente conseguir chegar nessa coisa, né, Leandro? Nossa, porque
Pelo amor de Deus. Sem dúvida. Mas vamos chegar lá. E aí, vamos lá, Leandro? Vamos lá. Procurei abstrair-me, né? Isso. Procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que ouvia no ambiente doméstico e deliberei colocar acima de tudo o amor divino e, acima de todos os meus sentimentos pessoais, as justas necessidades dos meus semelhantes. No meu cansaço, procurei o apartamento do enfermo, cujo estado se agravava de momento a momento. Zélia amparava-lhe a fronte e dizia, banhada em lágrimas: Ernesto, Ernesto, tem pena de mim, querido, não me deixe só. Que será de mim se me faltares? O doente acariciava-lhe as mãos e respondia com imenso afeto, apesar da forte dispneia. Dispneia é falta de ar, né? Evidentemente, né? Então ele estava tendo uma crise de uma falta de ar muito intensa, e provavelmente por uma virose, né? Porque se fosse tuberculose, certamente não teria o desfecho que teve. E também se fosse uma pneumonia bacteriana grave, também não teria. Mas de qualquer forma, o quadro era grave. Para os padrões da época, era um quadro grave. Inspirava cuidados. Roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente. E, se de fato me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. Iniciei o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Minhas dificuldades, porém, eram enormes. Então, ele passou a colocar em prática aquilo que o nosso querido Clarencio havia falado. Ele deixou os interesses pessoais dele de lado, reconheceu-os como irmãos queridos dele e também reconheceu que Zélia e Ernesto se amavam. E, evidentemente, que ele havia deixado o trono e o trono havia sido ocupado. Mas ele passou por cima desses sentimentos inferiores, sentimentos terrenos, sentimentos materiais, sentimentos machistas e assim por diante, né? Porque nós temos que avaliar o contexto da época. Provavelmente isso tudo se deu no final dos anos 30, começo dos anos 40, do século passado, olha só. Marcelo, eu diria assim que não é nada distante do que se acontecesse hoje. Sim, né? também. Tá lá nos anos 30, mas hoje ia rolar mais ou menos a mesma coisa. Mesmo tipo de reação psicológica porque lá, muitos né? de nós muitos de nós ainda consideramos retornando de um desencarne lá de algum local, vou fazer uma visita para a família, chega lá como assim, né? Mas e aí que é muito impressionante, a gente sempre comenta aqui, né, só para frisar, né, a importância desse trabalho do André Luiz, ele trazer com a sinceridade dele, escancarar os sentimentos dele, né, vamos dizer, é muita caridade, né, pra gente aprender, né, pra gente sentir, ver o que passou, que é muito nosso que a gente ia sentir, né. Como eu comentei semana passada, né, o André Luiz, ele é como o Ernest Hemingway, né? Ele descreve tudo nos mínimos detalhes, né? Isso é muito importante pra gente. E voltando, né? Sentia-me abatidíssimo. Nessa emergência, lembrei certa lição de Tobias, quando me dissera:
Aqui em nosso lar, nem todos necessitam do aeróbus para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder de volitação. E nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Os que se encontrem afinados desse modo podem dispor, à vontade, do processo de conversação mental, apesar da distância. Então, não precisava pegar o ônibus, ir até o nosso lar, falar com a Narcisa e pedir para a Narcisa vir ajudá-lo. Então é nesse sentido que ele se lembrou disso, e através do pensamento acompanhado de oração, como nós vamos ver em seguida, ele pôde estabelecer o contato com a benfeitora Narcisa, aquela que a gente sempre tem a impressão que está sempre trabalhando. Meu Deus, eu fico cansado só de imaginar o que essa mulher trabalha. Lembrei quanto me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentei. Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e nas vibrações da prece dirigi-me a Narcisa encarecendo socorro. Contava-lhe em pensamento minha experiência dolorosa, comunicava-lhe meus propósitos de auxílio e insistia para que não me desamparasse. Olha que interessante, vejamos bem, ele se concentra numa fervorosa prece e nas vibrações da prece, da mesma prece, então você vê, né, ele está pedindo a Deus e ao mesmo tempo ele está contando a história e a necessidade de socorro para Narcisa, que é uma amiga dele, uma benfeitora espiritual, mas uma amiga dele. O que ele queria fazer? Que ele queria fazer. Ou seja, mas tudo isso no sentimento de prece, na sintonia da prece, na vibração da prece. Será que nós não podíamos fazer isso também como encarnados? Então, é isso que eu ia até comentar, Marcelo. Assim, acho que fica um excelente exemplo, né, para a gente usar nas nossas preces diárias. A gente não precisa ficar repetindo orações já prontas, nada disso, né? Aquela história, né? Quando quiser orar, vai para o seu quarto, né? Fecha a porta e ligue-se a Deus, né? E de uma forma assim, totalmente sincera, expondo as suas necessidades, agradecendo, expondo as necessidades e pedindo o apoio, né? Aconteceu então o que não poderia esperar. Passados 20 minutos mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro. Era Narcisa que atendia sorrindo. Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Olha só o produto da prece fervorosa, como ocorre rapidamente. Será que nós não podemos fazer isso também? Com tantas situações que nos encontramos. Certamente. Não cabia em mim de contentamento. A mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou: não temos tempo a perder. Antes de tudo, aplicou passes de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras que se afastaram como por encanto. Em seguida, convidou-me com decisão: vamos à natureza. Só um parênteses aí, um comentário. Antes de tudo, aplicou passes de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras. Isolando-o das formas escuras que se afastaram como por encanto. Lembra que havia algumas entidades espirituais perturbando o enfermo, né? Então, e olha só o que ela diz, né? O que ele diz que se afastaram como por encanto. Isso são aquelas
sintonias menos evoluídas que fazemos quando estamos doentes fisicamente. Agora, quando se trata de uma obsessão mais renitente, uma obsessão mais tenaz, uma obsessão mais pertinaz, não é assim que não vai pensar que vai desaparecer como por encanto, que não é bem assim. Como depois, em outras obras do André Luiz, nós vamos ter a oportunidade de acompanhar. E aqui ele explica bem. Pois não, então aí é... Acompanhei-a sem hesitação e ela, notando minha estranheza, acentuou: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Admirado da lição nova, seguia em silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou: são os servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. E, à vista da minha surpresa, rematou: como vê, nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente, que se condenou às trevas da maldade. Então, o único infeliz na obra divina é aquele espírito imprevidente que se condenou às trevas da maldade. Então, quando nós nos sintonizamos com o mal, lá permanecemos. Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira e, durante toda a noite, aplicamos o remédio ao enfermo através da respiração comum e da absorção pelos poros. O enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã, cedo, o médico observou, extremamente surpreendido. Verificou-se esta noite extraordinária reação. Verdadeiro milagre da natureza. Zélia estava radiante. Encheu-se a casa de alegria nova. Por minha vez, experimentava grande júbilo n'alma. Profundo alento e belas esperanças revigoravam meu ser. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Nesse dia... Sensacional, né? Nossa, esse muito para lindo. sempre aí é demais. Porque como ele teve a iniciativa de buscar o apoio e de vencer aquela inferioridade do sentimento dele com a ajuda da Narcisa e com a ajuda dos benfeitores espirituais lá da natureza, por um mecanismo que ainda não conhecemos ao certo, mas que tem... você imagine, né? Imagine você, o médico materialista que lê essas emanações da mangueira e do eucalipto, né? Entendeu? Vai falar que é obra da carochinha, né? Que é a história da carochinha. Que é viagem na maionese, né? Viagem na maionese, essa coisa toda. Mas o que chama atenção é ele superar esse sentimento de inferioridade, esse sentimento de que antes ele era dono da Zélia e dono da família.
E agora não, agora ele foi lá e ele, olha que frase, reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. É demais. Né? Demais. E, Marcelo, é uma coisa que, a gente, na nossa inferioridade, né, na nossa pequenez, a gente precisa usar de ferramentas, né? Porque, o magnetismo da vida é grande, né? A gente ainda está muito vinculado às coisas materiais. E uma das ferramentas, que exatamente o exemplo aí é a prece, né? A gente acaba, né, em situações de desespero, de dificuldade, a gente não se lembra de fazer prece, né? Então, era só a gente abrir o coração. Olha como é que ele fez. É isso que eu acho impressionante, né? Ele abriu o coração, sendo totalmente transparente com a gente, né? Colocando por escrito a história dele, o milagre, vamos dizer assim, né? Como o próprio médico disse, né? O verdadeiro milagre da natureza no dia seguinte. O milagre que fez o quê? A prece. Ele se dispôs verdadeiramente, né, Marcelo? Não é mais ou menos, não. Ele sentiu que realmente ele precisava romper esses grilhões aí com o passado. E a prece é para a gente ter, mais fé na prece, né, Leandro? Para a gente fazer esse fortalecimento. E aí fortalecer. E aí sempre vem a ajuda, né? Jesus falou que ele nunca ia nos abandonar, né? Então, através dos mensageiros dele, vai estar sempre nos atendendo. Eu lembrei agora daquela canção do Padre Zezinho, né? Orar costuma fazer bem, né? Então, é bem por aí. Nesse dia, voltei a nosso lar em companhia de Narcisa e pela primeira vez experimentei a capacidade de volitação. Olha só, como ele rompeu esse laço de inferioridade, aí ele ficou mais leve, ele teve a capacidade de volitação. Num momento, ganhávamos grandes distâncias. A bandeira da alegria desfraldara-se em meu íntimo. A bandeira da alegria. Olha só, hein? Lindo. Comunicando à enfermeira generosa minha impressão de leveza, ouvi-a esclarecer. Em nosso lar, grande parte dos companheiros poderia dispensar o aeróbus e transportar-se à vontade nas áreas de nosso domínio vibratório. Mas, visto a maioria não ter adquirido essa faculdade, todos se abstêm de exercê-la em nossas vias públicas. Essa abstenção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade, quando é preciso ganhar distância e tempo. Nova compreensão e novos júbilos me enriqueciam o espírito. Instruído por Narcisa, ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa, sem dificuldade de vulto, intensificando o tratamento de Ernesto, cujas melhoras se firmaram francas e rápidas. Clarencio visitava-me diariamente, mostrando-se satisfeito com o meu trabalho. Que satisfação, né, para o Clarencio, que foi estender mãos generosas para o nosso querido André lá no começo do livro, quando ele se encontrava lá no umbral, chafurdando na lama. Aliás, não é privilégio do André Luiz, certamente nós também por lá perambulamos. Tomara que não seja mais necessário por lá perambular. E ele, após estender mãos generosas, vê num curto período todo esse progresso que o André apresentou, né? Ganhou um bom servidor, né? Ao fim da semana, chegara ao termo de minha primeira licença nos serviços das câmaras de retificação. Ele tinha tido uma semana de descanso. Uma semana de descanso. Uma semana de, vamos dizer assim, de folga das atividades da Câmara de Retificação. Exatamente. A alegria tornara os cônjuges, que passei a estimar como irmãos. Era preciso, pois,
regressar aos deveres justos. À luz dormente e cariciosa do crepúsculo, tomei o caminho de nosso lar totalmente modificado. Naqueles rápidos 7 dias, aprendera preciosas lições práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítimas. A tarde sublime enchia-me de magnos pensamentos. Como é grande a providência divina, dizia a monologar intimamente. Conversar consigo próprio, no seu mundo íntimo. Exato. Com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida? Com que amor atende a toda a criação? Algo, porém, me arrancou da meditação a que me recolhera. Mais de 200 companheiros vinham ao meu encontro. Todos me saudavam, generosos e acolhedores. Lísias, Lacínia, Narcisa, Silveira, Tobias, Salústio e numerosos cooperadores das câmaras ali estavam. Não sabia que atitude assumir, colhido assim de surpresa. Foi então que o ministro Clarencio, surgindo à frente de todos, adiantou-se, estendeu-me a destra e falou: Até hoje, André, você era meu pupilo na cidade, mas doravante, em nome da governadoria, declaro cidadão de nosso lar. Por que tamanha magnanimidade, se meu triunfo era tão pequenino? Não conseguia reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz, e considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me aos braços paternais de Clarencio, a chorar de gratidão e de alegria. E nós também, a chorar de gratidão e de alegria pelo nosso querido André Luiz, que tem essa coragem enorme de desnudar o seu ego e de repassar para nós outros essa experiência maravilhosa que ele teve após atravessar o além-túmulo. Acho que dispensa palavras, né? É muito emocionante. Muito, até e foi difícil para eu ler o final aqui. E também serve, lógico, serve de estímulo, de incentivo para que nós também busquemos o braço do nosso Clarencio, né? Do Clarencio de cada um de nós. Eu não tenho mais nenhum comentário. Vocês têm mais algum comentário? Fique à vontade. Triste porque acabou. É verdade. Triste porque acabou. Muito aí bom. Agora né? nós temos uma árdua tarefa para decidir qual obra vamos estudar e em breve avisaremos aí os estimados ouvintes. Desejamos um ótimo final de semana e que a próxima semana também seja uma semana produtiva, e na próxima semana novamente estaremos aqui, sempre lembrando que o programa encontra-se também no YouTube, no CEPT Vinhedo, e também nos aplicativos de podcasts, né? Nos aplicativos de podcasts. E o Spotify que ainda não conseguimos, né? O Spotify estamos ainda em tentativa. Um abraço carinhoso a todos. Da minha parte, tchau. Meus queridos amigos, um grande abraço. Desejo a todos um excelente final de semana. Não se esqueçam dos ensinamentos de hoje no nosso lar, né? A oração, quando feita com muita fé, com muita esperança de todo o coração, ela
traz resultados. Traz resultados e resultados imediatos. Desejo a todos vocês muita paz, muito amor e uma excelente semana. Amanhã no Vista Alegre, João, você pode falar para nós aí como é que é o amanhã, dia 31 de agosto de 2019. É verdade. Teremos o chá beneficente, né? Como é que é o negócio? Vamos ler aqui. Então tem um chá beneficente do Paulo de Tarso, né, do Centro Espírita Paulo de Tarso, em prol das obras assistenciais do centro, né? Amanhã, dia 31 de agosto de 2019, sábado às 14h30, no condomínio Vista Alegre, no salão de festas. Então estão todos convidados a comparecer, auxiliar. O valor lá individual de R$25, né? E crianças até 10 anos não pagam, inclusos no convite. Chás, sucos, salgados e doces e 2 cartelas de sorteio lá. Então é para ajudar as obras do centro, né? Todos são bem-vindos. E quero aproveitar então também agradecer a bendita oportunidade de estar aqui, agradecendo a Deus e pedindo, né, para que todos tenham uma semana muito iluminada. Eu queria agradecer, mandar um abraço para o nosso amigo André Luiz, querido, agradecendo profundamente essas obras maravilhosas, né, que ele trouxe. Eu sou seu fã ardoroso, meu querido. E também para o nosso amigo Fabinho lá, né? Fabinho de Munique, a Érica, Palomita. Marcelo foi lá visitar, que beleza, que inveja que eu fiquei. Um beijo, querido. Todo mundo... Inveja branca. Inveja branca. Parece, né? E inveja tem cor, né? O Bruno, o Eustáquio, enfim, todo mundo aí. Um grande abraço, gente. Fique com Deus. Deus abençoe todo mundo. E aqui é o Guilherme se despedindo. Acho que foi uma das melhores leituras do livro Nosso Lar. Obrigado a vocês por estarem na maior parte dos capítulos aqui também. E aos ouvintes que nos escutam, espero que possam também compartilhar aí desse cabedal de conhecimento que o André Luiz traz pra gente. Até a sexta-feira que vem.